Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e essa é a Beef Point TV com um resumo das principais notícias do mercado pecuário, hoje quinta-feira, 15 de dezembro de 2011. O principal material que a gente publicou hoje é um vídeo, uma palestra em vídeo apresentada pelo Guilherme Dias, da Associação de Criadores de Braford e Hereford. Ele veio aqui em Piracicaba, no nosso escritório, no nosso estúdio, e gravou uma apresentação explicando como funciona o programa Carne Certificada Pampa, Hereford e Braford. Um material muito interessante, apresentando o histórico da associação, criação do programa, evolução em números, tem uma série de dados bastante interessantes aí. A gente fica aí o convite para você assistir o vídeo e também ver os slides que também estão publicados nessa mesma página. Outro material que a gente publicou hoje, um artigo escrito pelo Marcelo Eiteli, aqui do Beef Point, com base na palestra que a gente assistiu lá na reunião do GTPS há alguns dias, sobre um projeto que chama Boi de Roça, que é um projeto de uma cooperativa chamada BioBrasil, ligada à Aliança da Terra no estado de Goiás, sobre um sistema de integração lavoura-pecuária para pequenos e médios produtores. Então, eles têm um sistema diferente, bastante interessante, aí que vale a pena se você tem interesse em conhecer mais, em aplicar, em usar a técnica de integração lavoura-pecuária na sua fazenda. Está aí um modelo interessante também. Um detalhe desse sistema é que ele é focado em pequenos e médios produtores e geralmente ele é utilizado por agricultores que estão mudando de uma monocultura, de apenas uma cultura, para fazer a integração lavoura-pecuária. Outro material que a gente publicou hoje, traduzido pela nossa equipe, uma pesquisa muito interessante da BASF, feita pela BASF, com 6.000 consumidores e 1.800 produtores rurais de 6 países, inclusive o Brasil, em que eles estudam aí a percepção do produtor e a percepção do consumidor, quem está consumindo o produto agrícola, sobre a produção rural. E uma das conclusões desse estudo é que tem uma visão bastante diferente, tem uma distância, tem um espaço aí que precisa ser diminuído, que precisa ser reduzido. Inclusive isso vem de encontro aí com um trabalho que vem sendo feito aqui no Brasil, no agro como um todo, com o projeto Sou Agro, que inclusive a gente é parceiro, apoia, incentiva. O Sou Agro tem até um espaço no Beef Point para publicação de materiais, e também na pecuária de corte, mais especificamente, a ABEC está com um projeto de pecuária do Brasil, que também visa contar histórias da pecuária, histórias do agro, mostrar a realidade, a história da pecuária no Brasil para o público em geral. Muito interessante esse trabalho. Outra notícia agora mais de mercado: BRF, JBS, Seara e Minerva estão entre as maiores empresas exportadoras do país. A BRF, que é a fusão Perdigão Sadia, está em 4ª posição entre as maiores exportadoras brasileiras. A JBS está em 9ª posição. São as duas empresas entre as 10 primeiras exportadoras. Ainda falando de exportação, a gente publica hoje um estudo bastante detalhado, apesar de não muito longo, sobre as exportações dos Estados Unidos de carne bovina, com números impressionantes aí em 2011. Está crescendo 37% no acumulado do ano o faturamento das exportações de carne bovina dos Estados Unidos, exportando aí quase 4 bilhões e meio de dólares, de janeiro até outubro. Então é bastante interessante porque, devido a essa desvalorização do dólar frente a outras moedas, a carne americana está muito mais competitiva nas exportações e eles estão conseguindo vender em grande volume. E lembrando também que os dois maiores mercados dos Estados Unidos hoje é o México e o Canadá, que são mercados que o Brasil não pode acessar por problema de acordo sanitário. Então é interessante a gente lembrar disso, que a gente não está conseguindo acessar todos os mercados que a gente poderia, porque a gente não tem ainda uma negociação. O motivo alegado é a questão da aftosa, que a gente não tem controlada sem vacinação no Brasil como um todo. Ainda sobre o mercado internacional, a gente publica hoje um estudo que a cada 2 semanas a ICAP está reunindo esses dados sobre preços do gado gordo para abate em diversos países do mundo. A gente teve um recuo, uma queda nos últimos 30 dias em diversas regiões do mundo, no Uruguai, no Brasil, no Paraguai, nos Estados Unidos, a maioria das regiões teve recuo. E aí fica interessante a gente mostrar o seguinte,
Quilo de carcaça, o preço em dólar, no Uruguai 3,50 dólares, na Argentina 3,86 para exportação ou 3,60 para mercado doméstico, no Brasil variando entre 3,32 e 3,64, ou seja, entre o preço mais ou menos na faixa do preço uruguaio e também um pouco abaixo do preço argentino. O Paraguai é a carne mais barata do mundo aí nesse histórico, entre esses países levantados, com 2 dólares e 91 centavos por quilo de carcaça. E você olha o preço americano hoje, 4 dólares e 31 centavos, um valor bastante acima do preço brasileiro, do preço argentino, do preço uruguaio. Com isso, fica aí de novo o lembrete que a gente está com bastante competitividade no mercado nacional com o preço do boi gordo. E o preço mais alto fora do Japão, que é um preço muito alto para carne de Wagyu, né? Onde tem volume e tem um preço bastante alto é a União Europeia, com 4 dólares e 89 centavos por quilo de carcaça, ou seja, bem acima do preço americano e muito acima do preço da América do Sul. Ainda sobre mercado de carne, a ABPEC soltou um breve relatório com as perspectivas, uma análise de 2011 de pontos positivos e negativos e uma perspectiva para 2012. E eles aí estão acreditando que vai ter um crescimento de 4,9% da produção e esse final de ano com estoques abaixo do normal. Eles colocaram de uma forma bem resumida, bem simples, bem fácil e muito bom de ler em tópicos quais são os pontos positivos, pontos negativos do mercado interno, do mercado externo e quais são as perspectivas para 2012. Muito interessante esse trabalho aí feito pela ABPEX. Parabéns Pedro de Camargo Neto e parabéns toda a equipe, porque ficou realmente muito fácil e bom de ver, né? Outro material que a gente publicou hoje é um vídeo do YouTube de uma entrevista com o nosso amigo Ciro Siqueira, lá de Paragominas, no Pará, que é uma das pessoas mais combativas e mais tem estudado e atuado de forma bastante intensa nessa questão do Código Florestal. Ele deu uma entrevista para um programa Mercado e Companhia do Canal Rural, que é apresentado pelo João Batista Olive, e está o vídeo no YouTube, a gente postou no Beef Point para você assistir também. Fica aí o convite se você tem interesse de entender mais sobre a situação do Código Florestal hoje, né? Esse é o resumo das principais notícias do mercado pecuário no Beef Point de hoje. Muito obrigado pela sua participação e a gente está aqui à disposição, a gente está aqui buscando fazer o trabalho de trazer o que tem de melhor, o que tem de mais interessante, o que tem de mais eficiente para a pecuária de corte brasileira. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e essa é a Beef Point TV com um resumo dos principais acontecimentos, principais números do mercado pecuário, mercado do boi gordo, nessa quinta-feira, 15 de dezembro de 2011. Principais indicadores do preço do boi, boi gordo, CPEA, BMF, indicador à vista, São Paulo recuou 0,47%, cotado a R$ 101,55 por arroba à vista. O bezerro, no Mato Grosso do Sul, também o indicador do CPEA-BMF teve uma valorização de 1% e 0,09%, cotado a R$ 718,50. Com isso, margem bruta na reposição, que é a diferença do preço do faturamento de um boi gordo de 16 arrobas e meia menos o preço de um bezerro, ficou em R$ 957, um recuo de 1,6%. O dólar teve mais um dia de valorização, subindo para R$ 1,87, e com a mudança do indicador e a mudança do dólar, o boi gordo em dólar foi para 54 dólares e 24 centavos, como a gente pode ver aí nesse gráfico, a linha em azul
o boi gordo em dólar está caminhando para um dos preços mais baixos do ano, que foi no final de setembro, que o boi gordo brasileiro foi cotado a 52 dólares por arroba, quando o dólar estava cotado a 1,90. Então a gente está acompanhando isso diariamente. É interessante a gente acompanhar isso porque quanto mais barato em dólar o boi brasileiro tiver, mais fácil fica para a exportação brasileira, para a carne brasileira acessar os mais diferentes mercados do mundo. Então a gente acompanha isso com bastante cuidado. Olhando o contrato futuro de janeiro, mais um dia de queda, abaixo de R$ 97,00 por arroba, cotado para final de janeiro de 2012, e o indicador aí chegando na casa dos R$ 101,00. A gente vai acompanhar isso com mais cuidado. Não me parece esse preço de R$ 97,00 um preço que faça muito sentido que a gente está acompanhando do mercado, o que está acompanhando de expectativa. Só se a gente tiver um aumento muito grande de oferta para final de janeiro. Olhando o preço da carne no atacado, estabilidade no traseiro, dianteiro e ponta de agulha, equivalente físico continuou cotado a R$ 98,66 por arroba. Lembrando que o equivalente físico é uma conta de se transformar os preços da carne no atacado num equivalente em arroba de boi para poder comparar com o preço da arroba do boi gordo. Como o equivalente físico está estável e a arroba do boi gordo caiu, a diferença entre o outro também caiu 48 centavos, né, de anteontem para ontem, cotado a R$ 2,90. Então a gente olhando aí nesse gráfico, a gente vê que teve um recuo um pouquinho maior com isso. O que isso significa? Quanto menor esse valor, maior a margem do frigorífico, maior a firmeza que o preço da carne está dando para o preço do boi. Então o que a gente busca aqui, um cenário positivo para pecuarista e para o frigorífico, é um cenário em que o boi gordo está alto, que é bom para o pecuarista, e essa diferença, esse spread está baixo, que é bom para o frigorífico. Então, quando a gente tem esse valor baixo, significa que a carne está próxima do preço do boi, está dando sustentação para o preço do boi, e esse valor de R$ 2,90 por arroba é um valor bastante baixo, é um valor muito baixo, que dá uma margem muito boa para o frigorífico hoje. Esse é o resumo das principais notícias, principais indicadores, principais pontos aí do mercado do boi gordo nessa quinta-feira, 15 de dezembro de 2011. Participe com a gente, enviando seus comentários, informando, contando como que está o mercado do boi gordo, da reposição e do bezerro na sua região. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.